Olá, meu nome é Yara, sou graduanda do curso de Licenciatura em Computação do IF Sul de Minas, Campus Machado, e nessa videoaula eu vou estar falando sobre as redes LAN, MAN e WAN. As redes LAN, que são as redes locais, são um grupo de computadores conectados entre si em uma área local. Os dados são enviados na forma de pacotes. A tecnologia mais utilizada nas redes LAN é conhecida como Ethernet. Isso acontece em razão de sua simplicidade de instalação, seu baixo custo e principalmente em virtude dos investimentos realizados pela indústria nessa tecnologia, que a levou ao topo entre as concorrentes, e ela é especificada em um padrão chamado I3E 802.3. A Ethernet utiliza uma topologia em estrela, na qual cada nó, no cabo dispositivo, está conectado ao outro através de equipamentos ativos de rede, como por exemplo um switch. Tem como característica a alta velocidade, o baixo custo, a alta confiabilidade, flexibilidade na instalação, expansibilidade, facilidade de acesso, adequação à aplicação, padronização. Como a gente está falando em tamanhos de rede, as redes locais são as menores, porque elas são geograficamente limitadas. Redes metropolitanas, redes MAN. As redes MAN interligam computadores em cidades, países e até continentes distintos. Elas oferecem taxas típicas mais baixas que as redes locais. E geralmente, as redes MAN são redes públicas ou de grandes companhias que prestam serviços, como por exemplo a Telebrás. Redes de longa distância, ou redes WAN. A WAN pode ser considerada como qualquer rede que excede os limites geográficos da LAN. Geralmente, as WANs têm longo alcance. A primeira rede deste tipo surgiu em 1965, quando um computador em Massachusetts e outro na Califórnia foram ligados entre si. Atualmente, a maior WAN existente é a internet. Nessa imagem, a gente pode perceber que as redes LAN elas estão conectadas a uma MAN e a rede MAN está conectada ao WAN. Como a WAN pode ser a internet, ela é a rede de longa distância, que pode atravessar até continentes. Agora vamos falar sobre os equipamentos de rede. Isoladamente, o hub não pode ser considerado como equipamento de interconexão de rede, ao menos que tenha sua função associada a outros equipamentos, como os repetidores ou switches. O uso de hub torna fácil o isolamento de problemas, como por exemplo, ele pode facilitar a inserção de novas instalações em uma rede LAN. O roteador é um equipamento usado para fazer a comunicação entre diferentes redes de computadores, provendo a comunicação entre redes geograficamente distantes. Os roteadores utilizam tabelas de rotas para decidir sobre o encaminhamento de cada pacote de dado recebido. A conexão de vários dispositivos em uma LAN exige equipamentos de redes como um switch de rede, por exemplo. Quando se utiliza um switch de rede, um cabo de rede normal é usado, em vez de um cabo crossover. A principal função de um switch é encaminhar dados de um dispositivo para outro na mesma rede. Funcionamento de um switch. Um switch registra os endereços MAC de todos os dispositivos conectados a ele. Aqui está nessa imagem, a gente pode perceber. Aqui está o switch e ele registrou o endereço MAC de todos os dispositivos conectados a ele. Quando o switch recebe dados, ele os encaminha apenas à porta que estiver conectada a um dispositivo com o endereço MAC correto do destino. Já falamos de equipamentos de rede, agora vamos falar sobre os meios de transmissão. Nas redes LAN, utiliza principalmente os cabos de par trançado ou de fibra óptica. O comprimento máximo de um cabo par trançado é 100 metros. E o comprimento máximo dos cabos de fibra óptica pode variar de 10 a 70 km,
dependendo do tipo de fibra. Dependendo do tipo de cabo, a atual velocidade de transmissão de dados pode variar de 100 megabits a 10.000 megabits. Os cabos de fibra ótica oferecem uma solução mais atraente nos casos de distâncias superiores a 200 metros. Bom, as redes wireless, né? As redes wireless funcionam através de equipamentos que utilizam a radiofrequência para comunicação. Elas não utilizam cabos, né? Seguem o padrão I3E 802.11, popularmente chamado de Wi-Fi, como todos conhecem. A comunicação é feita por ondas de rádio. O alcance padrão 802.11a alcança 50 metros. O padrão 802.11b é 100 metros. As redes wireless é a transferência de informação entre dois ou mais pontos que não estão conectados fisicamente, podendo a conexão ser curta, como o Bluetooth, ou até mesmo atingir milhões de quilômetros no caso de transmissão de informações via satélite. Então, no caso, temos aqui o Bluetooth, que a gente pode transferir músicas, né, do celular, de smartphone. Tem a antena via rádio, que a gente tem a internet, a placa de rede wireless e o satélite. Então, esses são os meios de transmissão, de propagação através do ar. Bom, resumindo, as redes LAN, chamadas redes locais, são um tipo de redes mais comuns, uma vez que permitem interligar computadores, servidores e outros equipamentos de rede numa área geograficamente limitada. Um exemplo de rede LAN são as salas de aula, os laboratórios de informática e até mesmo a nossa casa. As redes MAN permitem a interligação de redes e equipamentos numa área metropolitana. Uns exemplos são locais situados em diversos pontos de uma cidade. E a rede WAN permite a interligação de redes e equipamentos de rede numa grande área geográfica, como, por exemplo, um país, que é ligado através da internet, ou até mesmo um continente. E é isso, muito obrigada.